Boa noite, amados. Graça e paz, é bom estar em casa. A gente tem vocês que nos visitam este lugar pela primeira vez, em nome de toda a comunidade aqui, sejam bem-vindos, né? Se eu sou de casa, eu digo, eu digo bem-vindo para a galera, mas é bom estar de volta aqui com vocês, estar dividindo um pouco do pão, da presença, da graça, e que o Senhor possa alcançá-lo, possa nos alcançar para a sua glória, Senhor. Pedimos de novo, Senhor, que venha brilhar a tua luz forte, intensamente sobre cada coração, sobre cada vida neste lugar, Senhor. Que a tua luz dissipe, Senhor, todo sinal, todo resquício de escuridão no nosso meio. Venha gerar luz, Senhor, venha gerar luz, vida em nós, sustentar a vida em nós, sustentar a eternidade que já faz parte da nossa realidade, Senhor. Para a tua glória, para o teu louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A princípio, quando nós percebemos essa incumbência, ou quando nós somos convidados a ministrar e a falar num determinado contexto, numa determinada comunidade, nós principalmente buscamos ao Senhor quanto ao que falar a essa comunidade em especial, né, específica. E ultimamente a gente tem percebido aí uma movimentação de um pessoal que tem nos acompanhado. Eu acho que já vai chegar o tempo que a gente não vai poder mais orar especificamente pela comunidade específica, mas orar por vocês também que tem buscado o Senhor conosco, tem buscar ao Senhor conosco. Eu espero que, apesar da palavra mais específica a este local, para esta noite, o Senhor possa te alcançar, continuar te alcançando para a sua glória, amém? Nós vamos pincelar alguns alicerces, fundamentos da nossa fé, que me ajudam e espero que possa ajudar você também. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 1. E nós vamos ler boa parte, ou alguns bons capítulos, ou trechos em Romanos. Romanos que foi escrito, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, não mais um novo convertido, mas alguém que já havia experimentado, vivido. Era uma pessoa madura e escreveu para a igreja em Roma e acabou escrevendo para nós também no Senhor. A partir do versículo 18, capítulo 1. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente,
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, por meio da criação, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Não havia gratidão, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, inúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Um pouquinho mais adiante. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele, o próprio Senhor, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, cheios de homicídio, cheios de rivalidades, cheios de engano e cheios de malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Um pouquinho mais adiante, Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, e não há ninguém que faça o bem. Pelo menos o bem no padrão do Senhor. Não há ninguém que faça o bem, embora existam muitos que pensem que fazem muito bem. Não há nenhum, sequer nenhum. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, gratuitamente, de graça a troco de nada, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 4, versículo 4. Ora, o trabalho do homem que trabalha, o salário do homem que trabalha, não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, há aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Romanos 5, versículo 6 em diante. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus.
Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E finalmente Romanos capítulo 8, versículos 1 em diante. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até aqui por enquanto. Nós voltamos mais para frente de novo a alguns textos, mas se os amados leram, se você leu o livro de Romanos ou a carta de Romanos com mais cuidado, então você percebeu que os 3 primeiros capítulos do livro de Romanos vão deixar muito claro o estado, né, a condição do coração do homem, a depravação do coração humano depois da queda, né, depois do primeiro pecado. Fica muito claro nesses 3 primeiros capítulos o porquê que todos os homens são dignos de serem alvos da ira de Deus, né, da ira santa de Deus. Fica muito claro o porquê Deus não mudaria em nada, o porquê Deus continuaria sendo Deus, mesmo se todos nós, mesmo se todo mundo fosse queimar ou queimasse no inferno por todo sempre. O Senhor não mudaria em nada, Ele continuaria sendo Deus, Ele continuaria sendo bondoso, continuaria sendo amor, misericórdia, continuaria sendo justo, santo, mesmo se todos nós fôssemos condenados, porque não há um sequer, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram e desmerecem o louvor de Deus, todos pecaram e vivem falhando em obter a aprovação de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o pagamento justo, o pagamento exigido pelo pecado é a morte. E se nós lermos com mais cuidado, a gente não precisa nem ler com tanto cuidado assim, porque é tão evidente, né? Se nós lermos os 3 primeiros capítulos da Bíblia, né, ali no livro de Gênesis, nós então vamos perceber a profundidade, a largura, a altura, a dimensão do estrago que o primeiro pecado gerou na nossa história. Na criação, tudo era muito bom, tudo era muito lindo, mas tudo foi destruído, esmagado por causa de um pecado. E muitas pessoas, inclusive cristãos, eles não conseguem entender como é que um Deus bondoso seria capaz de enviar pessoas para o inferno para sempre, só porque cometeram alguns pecados durante alguns anos, né, de suas vidas.
nós ouvimos comentários do tipo, nós vamos conversar com as pessoas, elas dizem, puxa vida, eu não entendo, não é justo, não me parece justo. O camarada, ele vai e comete aí alguns pecados durante 80 anos de vida, e por causa desses pecados, durante os seus 80 anos, ele passa toda uma eternidade queimando. Que bondade é essa? Que amor é esse? Que justiça é essa? Só que esse tipo de comentário, ele é errado. E é errado porque ele parte de um ponto de vista errado. Esse tipo de comentário, ele é errado porque ele parte de um ponto de vista humano. Ponto de vista humano. Se nós fizermos as contas, se a gente fizer a conta, o inferno, ele entra na história do homem, ele entra na nossa história por causa de um pecado. Por causa de um pecado. E o ponto de vista humano, ele faz a gente gritar, né, de indignação, mas o que é isso? Puxa vida, inferno eterno, por causa de um pecado, mas o que é isso? Se você parte do ponto de vista humano, não dá para entender, não cabe na cabeça o porquê, que por causa de um pecado só, é justa o meu envio, é justa a minha condenação, ou a condenação de todos. Mas e se nós optarmos por um outro ponto de vista, se nós buscarmos ver as coisas a partir do ponto de vista de Deus, divino? Aí a nossa pergunta muda. Então a nossa pergunta passa a ser, puxa, então o que será que é o pecado? Para que a consequência tenha sido tudo isso que a gente vê, tenha sido, né, todo mal na história, né, da criação. Por que um pecado só justificou a morte e a condenação de toda a criação? Por que é justa a condenação de tudo por causa de um pecado? Por quê? Nossa pergunta muda. Se as pessoas entendessem o que é o pecado, se o mundo entendesse o que o pecado é, e o triste é que o mundo não entende o que o pecado é, porque muitos parece que ainda não entenderam, até cristãos não entenderam o que o pecado é. Porque o pecado, ele não faz parte da natureza humana. Errar não é humano, errar não é humano. Tanto é que Deus, ele teve que vir e se fazer de homem. Jesus veio como homem para nos mostrar o que de fato é ser humano. Jesus nos mostrou o que é ser humano. Porque o pecado não é algo leve, não é algo banal, não é algo digno, né, de ser, né, ser assunto de piada, não é algo que não exige a nossa atenção. Porque o pecado não é um assunto em que não se pode tocar. Não, eu não falo de pecado porque a gente vive em outros dias, né? Se eu falar de pecado, isso vai ferir o outro, isso pode baixar a autoestima da outra pessoa. Não, meu negócio é para cima. É mentiroso, mas é para cima. Pecado não é, como disse essa canção pseudo-cristã, que até chegou a tocar nas rádios. O pecado não é algo que Deus entende. Porque até onde eu sei, Deus não entende o pecado. Deus abomina o pecado, Deus condena o pecado, e todo aquele que é amigo do pecado. Mas então o que é o pecado?
Por que pecado é algo tão sério? Por que bastou apenas um? Só um foi o suficiente. Por quê? E a resposta nós encontramos na revelação de quem Deus é. E quem é Deus? Quem é Deus? É uma pergunta um tanto complicada de se fazer e muito mais complicada de se responder, porque definir é limitar, e eu sei que eu vou falhar na minha resposta, mas eu vou ousar dizer, né, que Deus, Ele é um ser pessoal, que carrega nele mesmo uma principal característica que faz Ele ser Deus. Eu ouso dizer que Deus é um ser pessoal, que carrega nele mesmo uma principal característica que faz Ele ser Deus. E qual é essa característica? Deus é santo. Deus é santo. E aqui me parece que a gente encontra um outro problema, porque muitos não têm certeza do que significa dizer que Deus é santo. O que significa dizer que Deus é santo? Porque a santidade de Deus não diz respeito à pureza de Deus. Deus não é santo porque não tem pecado. Santidade de Deus não diz respeito à moral de Deus ou à retidão de Deus. Dizer que Deus é reto, que Deus é justo, não é o mesmo que dizer que Deus é santo. O que significa dizer que Deus é santo? A palavra santo, como a gente sabe, significa separado. Mas separado, como assim? O que significa? Significa que quando dizemos que Deus é santo, estamos dizendo que Ele é separado de tudo que há. Significa dizer que Deus é tão separado, é tão acima de todas as coisas, que Ele não se encaixa, que Ele não se enquadra em nenhuma categoria a não ser a dele mesmo. Significa que Ele é infinitamente mais do que as nossas mentes, do que as mentes humanas são capazes de imaginar ou sonhar. Por isso que nós dizemos e proclamamos que Ele é incomparável. O que se compara ao Senhor? Deus não é santo porque Ele é puro somente. Deus é santo porque Ele, além de ser puro, Ele, além de definir o que é pureza, Deus é santo porque só Ele é puro. Deus é santo porque só Ele é reto. Deus é santo porque só Ele é justo. Só Ele é grande, só Ele é eterno. Só Ele é o Todo-Poderoso. Deus é santo porque só Ele é tudo isso ao mesmo tempo, e tudo o que Ele é faz dele ser santo, faz Ele ser esse ser total e eternamente separado. Eternamente separado, diferente, incomparável. E é por isso que os anjos de eternidade em eternidade, dia e noite, proclamam sem cessar que santo, 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 espontaneamente, livremente declaram sem cessar que santo, santo, santo é o Senhor. E é como se essa adoração eterna e ininterrupta tivesse algo a nos dizer. É como se os anjos dissessem para nós: olha, pelos séculos dos séculos nós presenciamos a tudo o que a eternidade até aqui nos permitiu presenciar, mas até hoje não vimos nada, até hoje não vimos ninguém, até hoje não vimos nada que se compare, nada que se achegue aos pés, ou de alguma maneira, por mais insignificante detalhe que seja, não vimos nada em ninguém que se compare ao santo, santo, santo Senhor. É por isso que nós cantamos, é por isso que dia e noite, sem cessar e sem cansar, declaram que santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso.
Ainda falando na santidade do Senhor. É a santidade do Senhor que faz igual todas as coisas. Ela iguala todas as coisas. É a santidade do Senhor que iguala todo o resto, iguala tudo que existe, coloca tudo que existe numa só categoria, que é a categoria da criação. É a santidade do Senhor que faz do verme, do cachorro e do homem seres da mesma categoria. É a santidade de Deus que coloca o homem, os anjos e todo o universo, né, em uma só categoria. E isso nos dias de hoje, dizer algo assim, faz um mal para algumas pessoas, porque muitos foram convencidos, né, pelas vozes humanistas, enfim, pelas vozes dos nossos dias, que vão dizer que existe muito valor no homem, em mim, muito valor. Mas vamos fazer aqui algumas comparações, alguns pensamentos, para ver se nós aprendemos alguma coisa. Alguém, por favor, me diga se essa suposta grandeza do homem, né, comparada à insignificância de um verme ou de uma bactéria microscópica, né, vamos pegar aí a grandeza do homem e compará-la à insignificância de uma bactéria microscópica, e vamos perguntar se essa diferença é algo comparável à grandeza do universo em relação ao homem. O que é maior? A minha grandeza em relação a uma bactéria microscópica ou a imensidão do universo em comparação a mim? O que é maior? A grandeza do universo. A grandeza do universo em relação a mim é muito maior do que a minha suposta grandeza em relação a uma bactéria microscópica. E o interessante é que o universo, porque o universo é esse negócio enorme, né? O universo coloca tanto a nós, tanto a mim, né, quanto a bactéria microscópica no mesmo patamar de insignificância, né? Só que até a grandeza do universo, né, comparada à insignificância do homem, é nada quando colocada de lado daquele que é santo, 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 né? Tudo se torna insignificante em comparação a Deus. Isso é dizer que Deus é santo, santo, santo. E para a gente entender um pouquinho melhor esse ponto de vista, esse outro ângulo, eu preparei aqui. Vamos ver se esse microfone aqui. Ei, consegue me ouvir? Por enquanto? Conseguem? Só para a gente entender essa outra ótica, eu preparei aqui um lápis. E eu vou fazer aqui bem na frente do pastor, só para ele ver o que eu vou fazer, se eu vou fazer alguma bagunça considerável. Mas eu estou vendo aqui esse paredão branco, e eu estou louco para fazer uma baguncinha santa. Só para a gente buscar ver as coisas de uma outra ótica. Eu vou colocar aqui bem no alto para que todos vejam. Isso aqui, a gente vai dizer, e o que eu estou fazendo aqui, vamos dizer que a gente está colocando ela numa escala, eternamente reduzida, tá? Então, esse pontinho aí é a bactéria microscópica, tá bom? E aí do lado da bactéria, só para a gente perceber, né, enfim, a grandeza e a diferença, tá vendo? Aqui é o homem, tá? E mais para cá, só para ficar mais evidente ainda, eu vou colocar aqui um outro, mais um alto, vai, para todo mundo ver. Estão vendo, né?
que Ele eu vou dizer que é o universo. E porque o que nós temos aqui nesta noite é isso, eu vou dizer que tudo isso aqui é Deus. Tudo se torna insignificante diante daquele que dia após dia, de eternidade em eternidade, é santo, 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 santo. Tudo. E na verdade, isso que eu acabei de fazer, essa comparação é um tanto quanto perigosa, porque as comparações, elas podem ser uma afronta. Por quê? Por que comparar Deus a algo pode ser uma afronta? E para responder essa pergunta, eu preparei aqui um pedaço de papel, né? Bem comum. E com licença. Por quê? Imaginem se eu pegasse esse pedaço de papel asqueroso, né? Dissesse assim: Pastor Joel, se eu dissesse, é claro que eu não estou dizendo isso, mas se eu dissesse assim: Pastor Joel, o Senhor para mim é melhor que isso daqui. Ô Maria, sabe a sua mãe? A sua mãe para mim é melhor que isso daqui. Ô João, sabe o seu pai? O seu pai para mim é melhor que isso daqui. Por que é tão ofensivo? Por que se eu fizesse isso, a congregação aqui pularia em cima de mim? Porque ao comparar o pastor Joel, a mãe e o pai de João e Maria a isso, o que eu fiz? Eu os trouxe, eu os rebaixei ao mesmo nível disso daqui. E Deus é santo. Ele é incomparável. Não é que não seja possível comparar a Deus a algo mais. A questão é que não se pode, não se deve comparar Deus a algo mais, porque comparar Deus a algo é colocar o Senhor no mesmo nível do objeto comparado. E isso é dizer que Deus não é santo. Isso é dizer que Deus, ele não é tanta coisa assim. E o que é o pecado então? Por que o pecado é algo tão sério? O problema do pecado, o pecado é algo terrível, porque isso daqui se levantou contra Deus e disse: eu e você somos iguais. Isso daqui se levantou contra o Senhor e disse: eu e você somos iguais. Quem é você que eu não possa ser? Eu exijo ser igual a você. Por que é que eu preciso de você? O problema do pecado, o pecado é algo, é uma abominação. O pecado é algo tão, ou infinitamente mais asqueroso do que isso. Porque o pecado é uma afronta a
Deus, e é uma afronta a Ele por parte disso. Todo aquele que não conhece a Deus, que não vê a Deus, que não vê quem ou como Ele é, nunca vai entender o quão horrendo e desprezível é o pecado. Aquilo que a gente chama de pecadinho e pecadão não existe por quê? Pecadinho e pecadão também parte de um ponto de vista humano, é conceito humano. Porque do ponto de vista divino, pecado é pecado, afronta é afronta, porque a questão não é o tamanho do pecado, o tamanho da afronta, mas a questão é o ser afrontado, e o ser afrontado é Deus, é o Santo, Santo, Santo Senhor. E a partir do pecado, por causa do pecado, Deus então declarou os homens seus inimigos. E por causa do pecado, Deus derramou da sua ira contra a humanidade rebelde. A humanidade vive em loucura, os homens lutam entre si, os homens se matam, praticam todo tipo de imoralidade, porque Deus derramou da sua ira sobre a rebeldia, sobre os homens rebeldes. Todo o caos que nós vemos é fruto de uma manifestação da ira de Deus sobre o homem rebelde, pecador, inimigo de Deus. E é só a gente ler o primeiro capítulo de Romanos, ou de preferência, toda a sua palavra. Isso nos leva a alguns pensamentos. Depois de tudo isso, depois de toda afronta, depois de toda maldade, depois de toda depravação, o que foi que o Senhor viu em nós? O que foi que o Senhor viu em você, para fazer de você alguém digno do seu amor? O que havia em nós? O que havia em mim? O que havia em você que merecesse o amor de Deus? O que Ele viu em nós que merecesse? Qual que é a resposta? Nada. Nada. O que Ele viu que merecesse, que fosse digno do seu amor? Nada. Não, Ele não viu em você formosura. Ele não viu em você algo potencial. Ele não viu em você algo de bom. Ele não viu em você algo que te fizesse digno do seu amor. Ele não viu. O que Ele viu? Ele viu depravação, Ele viu afronta, Ele viu maldade, egoísmo, crueldade, maledicência, falta de misericórdia, violência, mentira, assassínio. Ele não viu nada. E é aqui onde nós encontramos espaço para a beleza, para a boa notícia do Evangelho. O Evangelho. Ele não encontrou nada em mim, não encontrou nada em você. Mas quando Deus olhou para Ele mesmo, quando Deus teve que buscar por alguma bondade, quando Deus teve que buscar por alguma razão para ser misericordioso, quando Ele teve que buscar por alguma razão para fazer de mim e de você alvo do seu amor e da sua graça, foi nele. Ele encontrou nele mesmo. Ele encontrou nele mesmo tudo o
que ele precisava para te amar, toda a resposta, tudo que ele precisava para fazer de você e de mim alvos do seu amor e da sua graça, foi nele mesmo que ele encontrou razão, motivo, dignidade, amor. Foi nele mesmo. E quando ele encontrou nele mesmo razão para nos amar, qual foi a solução que ele encontrou? A única solução que ele encontrou para te salvar de você mesmo. Quando ele viu que algo tinha que ser feito, o que ele fez? Ele se enviou. Ele enviou o seu próprio Filho, único e perfeito Filho, para morrer a nossa morte. Isso é demais para mim. Eu não sei se de tanto, a gente ter ouvido isso, alguns não se sensibilizem mais diante desse fato, mas isso é algo grande demais. Porque Deus é santo. E agora nós temos uma melhor ideia do que significa dizer isso. Deus é santo, mas Ele se despiu da sua glória e veio como homem. Por causa do seu amor, Ele veio como homem. Imaginem se vocês tivessem esse poder. Imaginem se vocês tivessem o poder de se transformar numa bactéria microscópica. Vocês fariam uso desse poder? Vocês se tornariam nesse ser asqueroso, desprezível. Vocês se tornariam nesse ser microscópico para viver entre criaturas no mundo microscópico. Faria isso, se tornaria nesse ser a fim de pregar entre elas uma mensagem de amor e de reconciliação. Faria isso mesmo se você soubesse que essas criaturas insignificantes zombariam de você, fariam você sofrer o pior dos sofrimentos, o pior dos abandonos e o pior das mortes. Com certeza você não faria isso, mas Deus, Ele fez algo de muito pior. Foi muito pior. Ele se despiu da sua incomparável glória. Ele se despiu e por causa do seu amor, Ele veio como homem. Ele se fez homem e viveu no meio dos homens. Ele comeu a comida dos homens. Ele cheirou o cheiro do nosso mundo. Se submeteu às necessidades dos homens. E como se a humilhação de se ter tornado homem não tivesse sido o suficiente, Ele ainda foi para a cruz por causa da sua mensagem de amor e reconciliação e morreu o pior tipo das mortes. Sofreu o pior tipo dos sofrimentos e o pior tipo dos abandonos. Por quê? Por que que Jesus não apenas morreu, mas morreu da pior maneira que alguém poderia ter morrido? Por que que Ele sofreu o pior dos abandonos? Vamos reler alguns textos em Romanos. Primeiramente Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Romanos capítulo 5.
versículos 9 e 10. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. E finalmente vamos ler o conhecidíssimo texto de Isaías, no capítulo 53, que de forma misteriosa aponta para os propósitos messiânicos aponta para a história de Jesus, Senhor. Isaías 53, vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim o profeta: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, ele verá o seu filho e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Por que que Jesus morreu, e não apenas morreu, mas morreu da pior maneira que alguém poderia morrer? Por quê? Porque Jesus ele morreu porque ele havia vindo para ser o sacrifício para a propiciação mediante a fé. O que é que isso significa? Isso significa que Jesus ele veio para ser o cordeiro do sacrifício que iria satisfazer toda a ira de Deus contra todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. Isso significa que Jesus ele veio para que Deus Pai pudesse esmagá-lo, a fim de que toda a sua ira gerada por sua justiça pudesse ser satisfeita.
Isaías 53:10. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade do Senhor, foi da vontade de Deus esmagar o seu próprio filho. Porque foi essa a solução do amor de Deus diante do pecado do homem. Para que a justiça de Deus fosse satisfeita, Deus Pai, Ele teve que esmagar a Jesus. Ele teve que fazer Jesus sofrer o pior dos sofrimentos, fazer Ele sofrer o pior dos abandonos, sofrer a pior das mortes. Por quê? Por que tudo isso? Porque era exatamente isso que eu e você, é exatamente isso que merece todo aquele que vive em rebeldia. Porque era isso que eu e você merecíamos: sofrimento, abandono e morte. Deus Pai teve que esmagar o Filho, porque o Filho havia tomado o nosso lugar. Jesus havia se tornado o nosso pecado na cruz. Ele se tornou o pecado de todos os homens. E foi por isso que Deus, Ele não poupou nenhuma gota da sua ira, nenhuma. Deus derramou toda a sua ira em Jesus, por conta dos pecados de todos os povos, de todos os tempos ali. O Senhor esmagou, derramou todo o seu ódio contra todo o pecado. Ali Jesus recebeu todo o pagamento exigido por todos os pecados de todos os homens. Deus havia livrado Abraão de ter de matar o seu próprio filho, em prova do seu amor. Mas Deus Pai não livrou o seu filho da cruz. Não livrou o seu filho de ter de morrer por suas próprias mãos, para que todo mundo pudesse saber e pudesse vir a conhecer o amor de Deus. E enquanto o Pai esmagava o Filho na cruz, o Espírito Santo então se retirou e consentiu na morte daquele que havia se tornado maldito. Mas existem boas novas, existem boas notícias em meio a tudo isso, em meio a todo esse sofrimento. Porque Jesus, o Senhor, na cruz, Ele bradou, Ele gritou: está consumado, está consumado. O que está consumado? A dívida foi paga, a dívida foi paga. Sabe por quê? Sabe por quê? Não existe. Por que que não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus? Não existe condenação para os que estão. Não há mais condenação, não existe mais castigo, não existe mais razão para o medo, não existe inimizade entre o povo de Deus e o Senhor. Deus nunca vai derramar da sua ira se você está em Cristo Jesus. Nunca. Por quê? Por que que Ele nunca vai fazer isso? Porque está consumado, foi pago. Não existe mais dívida. Jesus acabou com toda a dívida, toda a ira de Deus
foi toda paga em Jesus. Todo o salário do pecado foi pago quando o Pai esmagou o Filho. O Pai esmagou o Filho. Ele esmagou toda a morte do pecado e não sobrou nada. Não sobrou nada. Não sobrou nada, nem um centavo, foi todo pago. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus apagou toda a dívida do pecado na cruz. Jesus bebeu todo o cálice. Aleluia. 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 Está consumado. Está consumado. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador, ou seja, ser justo e declarar justo todo aquele que está em Cristo Jesus, todo aquele que confia, todo aquele que espera, todo aquele que crê em Cristo Jesus. E para finalizarmos, quando nós fazemos um estudo, uma análise mais aprofundada das religiões que existem no mundo, nós chegamos à conclusão de que no mundo existem apenas dois tipos de religiões. Pega todas as religiões que existem, faz uma análise mais aprofundada e você chega à conclusão de que na verdade no mundo existem apenas duas religiões. E quais são elas? Existe a religião das obras e a religião da graça. E a religião das obras, ela vai dizer que a resposta do mal que está no homem se encontra no próprio homem. A religião das obras, ela vai dizer que se o homem quer se consertar com o seu Deus, basta ele fazer isso, fazer aquilo, ir para não sei onde, comer ou não comer isso, enfim. A religião das obras, ela vai pregar que o homem resolve o mal que está nele mesmo através da força do seu braço. Faz e está resolvido. É só fazer. Agora, quando perguntarem para você qual é a diferença do cristianismo das outras religiões, você pode responder o seguinte: você pode dizer que o que faz da religião cristã diferente das outras é que os cristãos são os únicos que pregam que a solução do mal que está no homem não está no homem. Nós somos os únicos que pregam que é inútil confiarmos em nós mesmos, porque o que somos? O que somos nós? O que há em nós? É inútil. E a única solução possível vem da graça de Deus, vem de Deus querer ser gracioso. Essa é a única solução, não tem outro jeito. É isso que nós pregamos. Nós somos os únicos que pregam que é pela graça que somos feitos justos diante de Deus, através da fé em Cristo Jesus. Nós somos os únicos que pregam que Deus nos ama,
que Deus nos aceita, não por aquilo que somos, não por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas Ele nos ama porque Ele é amor, é porque Ele é, não é porque nós somos. Nós somos os únicos que pregam que se Deus dependesse de nós para nos amar, nós estaríamos perdidos. Se Deus dependesse de mim para me amar, se Deus dependesse de todos os meus atos, se Deus dependesse de todos os meus pensamentos para me amar, eu estaria perdido. É por isso que nós pregamos que Deus nos ama, porque Ele é amor o suficiente para amar o mais vil pecador. Ele é amor, Ele é amor. Deus te ama mesmo que você não seja amável. Deus te ama mesmo que você não seja merecedor deste amor. Deus te ama mesmo que você se enxergue como alguém quem mais merece ser condenado. Deus te ama e quer ter que te amar. Ele quer ter que te amar porque Ele esmagou o seu próprio Filho. Ele esmagou o seu próprio Filho para poder te amar, para poder te alcançar, para poder te sarar, para poder te resgatar. Vamos nos colocar de pé. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, se isso te ajudar, e mais uma vez, ou continuar percebendo o fato de que você se encontra diante daquele que é santo, santo, santo. E entenda algo, querido. Entenda algo, querida. Deus não precisava interromper o curso da sua história. Deus não precisava interromper o curso da nossa história. Nós havíamos afrontado a santidade de Deus e éramos mais do que merecedores, mais do que merecedores. A nossa condenação eterna no inferno glorificaria a santidade daquele que por todo sempre é santo, santo, santo. Ele não precisava ter interrompido. Ele continuaria sendo perfeitamente quem Ele é. Ele não precisou de você, Ele não precisava da humanidade. Ele é autossuficiente, Ele não precisa de nada e de ninguém. Por que é que muitos falham em render graças ao Senhor? Porque essas pessoas são incapazes de perceber quem elas são diante daquele que por todo sempre é. E a impressão que se tem elas se acham tão boas,
elas se acham pessoas que não fazem mal a ninguém. E a impressão que se tem é que Deus estaria fazendo uma injustiça se elas não fossem salvas, se elas não fossem aceitas nos braços do Senhor. Não encontram gratidão em seus corações, porque não perceberam quem elas eram, quem elas são, diante daquele que é santo, santo, santo. Deus não precisava ter vindo, Ele não precisava ter sofrido o que Ele sofreu, Ele não precisava morrer por você, mas mesmo assim, Ele veio, se despiu da sua glória e morreu para que você pudesse confiar no amor de Deus, para que você pudesse acreditar no amor de Deus. Se veja livre do pecado de não confiar no amor de Deus. Tem gente que não consegue receber um toque, tem gente que não consegue receber uma cura, porque as suas atitudes, ou a sua atitude diante do Senhor o seu pensamento não é possível. Como é que Deus, como é que é possível Deus me amar se existe tanta escuridão em mim? Não é possível. Mais uma vez, se lembre que você não é digno, você não é digna do amor de Deus, mas Ele ama mesmo assim. Não é por quem você é, não é por aquilo que você fez, não é pela força do seu braço, mas é por quem Ele é, e é pela força do braço dEle. Seu papel não é depositar a confiança em si mesmo, em si mesma. O seu papel é depositar a confiança nele. Pense bem. Pense bem, porque você é quem você é, e porque uma bactéria microscópica é o que ela é. Como é que seria possível esse ser tão desprezível, tão insignificante, crer no seu amor, caso houvesse algum amor da sua parte a essa criatura insignificante? Porque você é quem você é, e porque a bactéria microscópica é o que ela é. Como é que seria possível esse ser tão insignificante acreditar no seu amor? Muito pior, porque Deus é quem Ele é, e nós somos o que somos. Como é que seria possível nós, diante de quem Ele é e diante de quem nós somos, como é que seria possível acreditarmos no amor desse ser que eternamente é santo, santo, santo? Como? Pois Ele fez possível confiarmos, acreditarmos nesse amor. Ele veio como homem, Ele se fez homem, Ele
Ele se despiu da sua glória e foi abandonado pelo seu Pai. Foi humilhado por criaturas desprezíveis e morreu a pior das mortes. Sofreu o pior dos sofrimentos, para que você pudesse acreditar e confiar no amor de Deus, para que você soubesse e pudesse experimentar da realidade do amor de Deus, da realidade do amor paterno de Deus. E é por isso que nós o servimos, é por isso que nós o buscamos, é por isso que nós o adoramos. Aqueles que adoram deuses pagãos, eles servem, eles adoram, eles se entregam a eles, a fim de receberem algo, a fim de serem amados. Mas nós não, nós adoramos, nós buscamos, nós o servimos, não para recebermos amor, mas porque já somos amados, mas porque nós já somos eternamente, profundamente amados. E é por isso, Senhor, que estamos aqui, é por isso, Senhor, que te servimos em gratidão, porque já somos amados, porque já fomos alcançados pelo seu amor, e respondemos e correspondemos em amor, correspondemos em gratidão, Senhor. Adore não para receber amor, sirva não para receber amor, adore e sirva porque você já é amado, já é amada, já é amado, amada. O nosso Deus é diferente dos outros deuses. Você que veio a este lugar, sem muitas certezas, com muitas convicções pessoais e particulares, com muito achismo, mas encontrou clareza, encontrou entendimento e percebeu a grandeza da graça, a grandeza do amor de Deus, que apesar de tudo, está disposto a te receber, a te aceitar e a te amar. Entenda, querido, entenda, querida, que este convite de Deus é para você, esse chamado de Deus é para você. Apesar da escuridão do teu coração, apesar da escuridão que te envolve, que te cerca, mesmo que você se veja como uma pessoa que não encontra esperanças,
Mesmo que você seja daquele tipo de pessoa que diga, ah não, eu não tenho jeito, eu já tentei de tudo e eu não consigo. E é verdade, você não consegue, você sozinho não consegue, você sozinho não tem forças. Deus não espera que você faça sozinho. Ele quer, o desejo dele é fazer em você, através de você. É Ele quem quer te envolver, é Ele quem quer dissipar, desfazer toda a escuridão, todo o desespero da sua vida. Porque se o seu viver até aqui foi escuro, foi confuso, foi por causa da sua rebeldia. É isso que a rebeldia faz. Ela nos mantém na escuridão. Mas o Senhor te chama para a luz. Ele te chama para a luz. Ele te chama para a luz. Venha para a luz. Venha para a luz. Venha para onde estou. Eu quero brilhar. Eu vou brilhar sobre a sua vida. E do jeito que você está, você pode vir. Você pode se entregar. Você pode se render a Deus. Você pode se encontrar em Cristo Jesus. Porque não há mais condenação para aqueles que estão. E não é nada complicado. É algo muito simples. É algo simples. Não se explica, isso é muito simples, é algo inexplicável. Ele falou, Ele te convidou, Ele te oferece amor. O que eu tenho que fazer? Receba, aceite, abrace, diga sim. Encontre gratidão e viva em gratidão. Viva respondendo e correspondendo a Deus, a sua realidade. Não ande sozinho. Não ande sozinha. A vida cristã não se vive sozinho, não se vive sozinha, se vive em família, se vive em comunidade. Tanto é que quando o Senhor nos ensinou a oração que nós chamamos de Pai Nosso, perceba que não é Pai meu, é Pai nosso, é pão nosso, é pecado nosso, é luta nossa, é inimigo nosso, é vitória nossa, é Deus nosso. Que o amor de Deus, que a graça de Deus transforme, faça tudo novo na sua vida.